Débora, a gente vai ter entrevista ainda sobre esse assunto. A gente recebe agora o professor Vinícius Vieira, professor de Relações Internacionais da FGV e da FAAP, para a gente tratar dessa situação sui generis. Vinícius, muito boa tarde, bem-vindo aqui, que prazer te receber no 360. O quanto que esta tensão entre Estados Unidos e Ucrânia, né, esta posição que Volodymyr Zelensky sente, que está mais difícil para o seu país chegar a um acordo satisfatório para se pôr fim à guerra, ficou muito evidenciada no nível de tensão que transpareceu e a ponto de ter sido ordenado a deixar a Casa Branca antes da hora, Vinícius. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Débora. Muito obrigado pelo convite. De fato, é algo sem precedentes. Eu diria que o que nós acabamos de ver, o mundo acabou de testemunhar, é o fim definitivo ali de qualquer associação entre os Estados Unidos e a Ucrânia, não apenas, mas também com a Europa. A Europa está ali por conta própria, está à deriva, porque se Trump ele é capaz de expulsar o Zelensky, expô-lo da maneira como expôs ali perante a mídia, ele pode fazer isso também com qualquer outro líder europeu em potencial. Então, nós temos aqui o seguinte cenário: a Ucrânia demandando garantias de segurança e Trump claramente não sinalizando que elas existirão, o que faz totalmente o jogo de Vladimir Putin e, por sua vez, isso é muito representativo desse período de transformação que estamos vivendo sob a liderança de Donald Trump. Um retorno, talvez, aí a um mundo em que apenas grandes potências, no caso Estados Unidos, China e Rússia, vão dar as cartas do jogo, como o Trump falou. Zelensky não tem cartas, portanto, tampouco a Europa as tem aí para fazer com que o jogo vire a favor de proteções mínimas que a Ucrânia precisa para aceitar qualquer acordo. Acordos que incluam, inclusive, aí a cessão de territórios. Zelensky me parece disposto a isso, mas ele falou: eu quero garantias de segurança, e Trump parece que não entende isso ou está fazendo o jogo de Vladimir Putin. Professor, boa tarde para o senhor. Para a gente explicar aqui para o nosso público, quando ele fala, né, quando o Volodymyr Zelensky exige, né, pede, insiste a questão das garantias de segurança, ele está falando do que exatamente? Bem, Débora, o que o Zelensky quer fazer aqui numa linguagem bem simples? Ele demanda que a Ucrânia, aquilo que sobrar da Ucrânia, não seja mais invadido pela Rússia e, sobretudo, outras partes da Europa tampouco sofram ali com as ameaças de Vladimir Putin. O fato é que o acordo que agora Trump sinaliza ali em torno do fim dessa guerra não prevê nada em relação a isso. O Trump até sugere a Europa que cuide dessa segurança, mas como exatamente assegurar que Putin vai respeitar ainda que haja ali apenas forças europeias, por exemplo, protegendo a Ucrânia? Nada disso está claro, o que faz daqui com que nós acreditemos mais na palavra de Zelensky que na palavra de Trump. Claramente, o favorecimento das condições justas. Claramente, a Rússia tem mais força no momento, vai impor aí condições duras para o fim da guerra, mas o mínimo que se espera é que tenhamos uma paz duradoura. E não haverá paz duradoura, como Zelensky deixa implícito ali na sua fala, se a Ucrânia não estiver protegida de invasões futuras. Vinícius, e da perspectiva de Vladimir Putin ao acompanhar uma situação, esse nível de tensão entre Estados Unidos e Ucrânia, e como você disse, a Europa deixada à deriva, o que para Vladimir Putin pode significar em termos de deu certo o plano de invadir a Ucrânia, ele vai sair com bônus em relação a essa iniciativa, e o que mais estaria nos planos de Vladimir Putin diante de ter sido bem sucedido nessa empreitada de 3 anos atrás? Bem, Yuri, significa o triunfo total de Putin, porque além de ter violado o direito internacional, ele até poderia, como todos já sabiam, até mesmo os ucranianos e europeus, conquistar território, mas com alguma punição. Qual seria essa punição para Putin? Que ele não avançasse, depois aí da fase da Ucrânia, em mais um tempo sobre a Europa. Hoje, da maneira como o acordo está posto, deixa totalmente ali aberta, as portas estão totalmente abertas para futuras incursões por parte de Putin. Por quê? Qual é a perda? Qual seria ali
o prejuízo que ele teria, por exemplo, em tentar retomar mais territórios ucranianos que já pertenceram à antiga União Soviética, ao Império Russo, qual seria o preço que Putin pagaria por uma eventual invasão dos países bálticos, né? Estônia, Lituânia, Letônia, qual seria o preço que Putin pagaria por uma invasão da Polônia. Tudo isso está ali nos cenários mais pessimistas traçados pelos líderes europeus. Então, para Putin é um triunfo, como eu falei, total, porque ele também é reabilitado no cenário internacional como um interlocutor legítimo perante aí as grandes potências e ganha muito mais prestígio do que a Europa, que claramente, pelas mãos de Trump, está se tornando um ator secundário, não só nessa questão, mas também na política mundial. É tudo o que Vladimir Putin queria. Professor, agora a gente vai exibir um trecho muito importante, ainda não é agora? Não, daqui a pouco. Então, daqui a pouco a gente vai exibir um trecho muito importante e aí a gente vê se consegue repercutir com o senhor, que eu acho que seria importante te ouvir, que é justamente aqui que está nessa tarja, falando sobre a Terceira Guerra. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, professor, eu não sei se o senhor chegou a acompanhar o encontro que o presidente Donald Trump teve nesse mesmo Salão Oval, nesse mesmo modelo transmitido, a reunião bilateral, com Emmanuel Macron, em que eles falaram da situação da Ucrânia. E aí eu queria ver se o senhor faz algum tipo de paralelo. Por quê? Porque naquele momento, Donald Trump fala da questão, porque precisa devolver o dinheiro, que nós emprestamos o dinheiro. Aí, o que acontece? Emmanuel Macron, ele interrompe e meio que corrige Donald Trump e não deixa ir por esse caminho, né, de ser encurralado, de ser constrangido, e acaba, tem uma tensão, tem uma interrupção, mas a coisa calma e fica tudo sob controle, não desanda como aconteceu. Não sei se o senhor vê isso como um método, faz algum paralelo em relação a isso. Bem, Débora, Trump claramente ele tem ali uma tática de constranger aliados, ou até melhor dizendo, ex-aliados, perante as câmeras, para que ele ganhe pontos ali perante o eleitorado americano e, claramente, principalmente o eleitorado republicano, não quer mais os Estados Unidos envolvidos em grandes gastos militares, gastos com ajuda internacional, quer realmente uma América mais voltada para si. Então, isso aí faz parte do show político do Trump. Mas uma coisa, como você bem colocou, ali no caso do Macron, né, e até houve ali, eu vi uma rusga muito pontual com Keir Starmer, que é o primeiro-ministro do Reino Unido. Uma coisa é fazer isso com líderes de nações que têm ainda mais prestígio do que a Ucrânia, como é o caso da França e do Reino Unido. Outra coisa é fazer isso com, ali, essa situação com o Zelensky, que lidera um país que está, vamos falar aqui, a verdade, de joelhos, por conta dessa perda de apoio dos Estados Unidos e por conta de um momento em que a Rússia está claramente mais forte no campo de batalha. Então, Trump ele procura constranger líderes que estão ali com ele, mas isso acaba tendo esse resultado, né? Também vamos falar em português, claro, patético, né? Constrangedor, caso um líder como Zelensky claramente depende muito mais que Macron e Starmer dependem dos Estados Unidos. Então, Trump aí tem um método de jogar realmente ali, até ele chegou a mencionar isso para a televisão, não usou bem essa palavra, mas quis dizer que para a televisão essa cena seria tremendo, seria sensacional. Então, ele tem muita noção dos efeitos políticos que isso tem, sobretudo para a audiência americana, que o apoia nessa empreitada de dar as costas para a Europa, dar as costas para o mundo a favor, supostamente, de interesses americanos. Mas, nesse caso específico, os principais interesses que estão sendo satisfeitos por essa abordagem do Trump são os interesses de Putin, que deveria ser considerado, se não um inimigo, um grande adversário dos Estados Unidos, e não aquilo que Trump vem fazendo. Parece tratar Putin muito mais como aliado do que como adversário. Tudo muito surpreendente, né? Mudando a ordem esperada das coisas. Agora sim, professor Yuri, a gente vai ver, então, vai acompanhar, então, um trecho desse encontro entre Zelensky e Trump na Casa Branca, no Salão Oval. E aí a gente destacou aqui um trecho que está repercutindo mundialmente, que é o quê? O momento em que o presidente americano, Donald Trump, chega a dizer que o líder ucraniano
joga com a Terceira Guerra Mundial por causa da intransigência dele. A gente vai ver esse trecho. Quem vai traduzir para a gente aqui, em tempo real, é Denise Bobadilha. Vamos ver. O senhor não está numa boa posição. Você não tem as cartas agora. Não estamos jogando cartas. Olha, você não tem as cartas agora. Você está brincando com a vida de milhões de pessoas. Você está brincando com a Terceira Guerra Mundial. Você está brincando com a Terceira Guerra Mundial. O que você está fazendo é muito desrespeitoso a este país. Eu respeito muito mais do que as pessoas dizem que eu deveria. Vinícius Vieira segue conosco, professor de Relações Internacionais da FGV e da FAAP. Vinícius, além desse trecho de Donald Trump fazer menção aí à Terceira Guerra Mundial, que é este termo que assombra o mundo já há muito tempo, né? Desde que se imaginava que só ocorreria uma grande guerra e ocorreram duas. Mas voltando ainda à questão de Putin sair vitorioso desta campanha de guerra, de Donald Trump tratar, como você disse, Putin mais como um aliado do que como um adversário dos Estados Unidos. Na época da invasão da guerra da Ucrânia, muito se falava do quanto qualquer sinalização do que ocorresse nesse conflito poderia soar como uma possibilidade de desencadear na China a tentativa de anexar Taiwan, um território que está em disputa também há décadas. Mas o quanto isso poderia incentivar os próprios americanos, a própria gestão Donald Trump, a pensar nela própria conquistar territórios pelo mundo, dadas as declarações que o próprio Trump já fez em relação à Groenlândia e até mesmo ao Canadá como um futuro 51º estado americano. Exatamente, Yuri. Nós temos aqui o Trump, talvez apoiando aí o Putin de maneira condicional em comparação às demandas dos europeus, às demandas dos Zelensky, ignorando ali a questão da segurança, porque ele talvez queira fazer com que os Estados Unidos sigam essa mesma lógica de conquista territorial. Ele fala muito sério quando aborda a questão da anexação do Canadá, quando tem também ali a potencial anexação da Groenlândia, né? Também é importante aí pensar que em breve esse território da Dinamarca terá eleições locais e como isso pode reverberar ali eventualmente numa eventual ação americana, seja ela diplomática. E como eu falei, não podemos descartar, em função da retórica exclusiva de Trump, da visão de mundo dele, até mesmo uma ação militar nesse sentido. Então, o que o Trump ele quer dizer no fim das contas quando ele fala, né, de Terceira Guerra Mundial? Olha, vocês da Europa, vocês que não são nem Rússia, nem China, ainda que ele não tenha falado diretamente da China, mas está implícito. E nós, que somos Estados Unidos, nós que vamos dar as cartas da política internacional. Nós vamos determinar quais territórios vão ficar com quem. Vocês, caso envolvam-se aí em conflito, nós temos essas condições, aí sim vocês, no caso ali Europa e Ucrânia, que vão desencadear uma Terceira Guerra Mundial em função de não aceitar isso que as grandes potências querem. Um retorno ao mundo do século XIX, Yuri Débora. Um retorno a um mundo ali onde não há regras, onde a regra é a lei do mais forte, é a regra da conquista territorial e onde apenas, reitero, grandes potências, grandes forças militares e econômicas vão dar as cartas, como o Trump disse, da política internacional. Certo. Agora, deixa eu só fazer mais uma pergunta para o senhor, professor. Eu gostaria de entender, então, e agora? O que acontece com o Volodymyr Zelensky? O que ele tem na mão? Para onde ele vai? O que tem? Né? O que é possível fazer agora diante do que acabou de acontecer? Nós mostramos, Yuri Pita leu aqui para a gente, a resposta dele, né, muito pacífica nas redes sociais depois dessa reunião aí sem precedentes, como o senhor disse. O que cabe agora a Zelensky? Zelensky, Débora, ele só tem uma alternativa diante desse cenário muito diverso para os interesses da Ucrânia. Aceitar esse acordo que Trump está impondo aí com claras condições favoráveis, como já falamos, a Vladimir Putin. O que ele pode fazer para mitigar isso, os efeitos desse acordo, é articular com os europeus a presença de tropas ali no território ucraniano
pós-celebração da paz, porque não me parece que haverá ali nesse acordo qualquer garantia de segurança. Então, essa segurança terá que ser dada pela presença de tropas europeias. E isso, sim, no futuro próximo, pode nos levar a um conflito que poderia desencadear aí a Terceira Guerra Mundial. Então, nós temos aqui uma situação complicada. No curto prazo, podemos ter paz, uma fase de vencedores imposta de goela abaixo, a Europa procurando se organizar para garantir a segurança da Ucrânia e de si própria, mas nesse meio tempo um risco sim de confronto ainda entre Europa, não mais Ucrânia, e a Rússia. Outra alternativa de Zelensky, mas é muito arriscada, é simplesmente continuar ali a guerra sozinho, mas a Ucrânia nesse cenário seria massacrada, também com riscos para a segurança coletiva da Europa, para si mesmo. Lembrando que num cenário assim, talvez outras forças políticas, vendo que Zelensky não quer aceitar de imediato as condições impostas por Trump, podem tentar derrubá-lo do poder, trazendo mais instabilidade para não apenas a Ucrânia, mas para a Europa e para o mundo como um todo. Então, Zelensky não tem muito o que fazer, senão revisitar aí a sua posição e procurar aí uma alternativa para a segurança da Ucrânia, não, claro, na Casa Branca, mas lá em Bruxelas, com a União Europeia, mas também, claro, buscando aí ter alguma relação, algum apoio do Reino Unido, e Keir Starmer já sinalizou que poderia enviar tropas para ajudar a Ucrânia num contexto, claro, que a paz for celebrada nos termos aí postos por Donald Trump